Vemos aqui, às vezes a gente fala, pastor, passar uns dias a ler, a guardar a sua mensagem, a escrever, a ver aquilo que vai ser exposto. E sem o conhecimento da palavra não existe evangelho. Não existe trazer essa palavra aqui a todos, né? Eu vos convido a ler em Mateus 27. Mateus 27. Tá bem fácil. Coloquei hoje quietinho, né? Até eu na minha casa. Mateus 27, 3. Que tem por título o suicídio de Judas. O título meio pesado, né? Judas. Todos já acharam? Amém? Eu vou ler. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorsos, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa isso? Isso é contigo. Então Judas, atirando-as para o santuário, as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por essa noite, por tudo que tu tens feito, Senhor amado, pelos ouvintes aqui presentes e por todos, Pai amado, que possam ouvir no lado externo, Senhor. Ajuda-nos, guarda-nos, livra de todo mal. Vem, Pai, estar presente aqui. Abençoa os ouvintes, Pai amado, para que possam entender, para que a tua palavra seja ministrada, Pai amado, conforme aquilo que tu queres. E a mim, Senhor amado, só te peço a ser instrumento da tua palavra, para que me uses e fales segundo aquilo que tu queres, para cada um aqui nessa noite. Desde já te agradeço, crendo que tu irás fazer a maravilha em cada vida, na minha e nas demais. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho que é um dos homens mais conhecidos, ou o apóstolo que foi mais conhecido, foi Judas. Judas não era muito diferente dos outros homens. Ele também foi escolhido, muitos até têm aquele negócio, mas ele não escolheu? Sim. Deus, com a sua presciência, ele já tinha ciência do que iria acontecer com ele, de quem iria traí-lo. Mesmo assim, Judas teve a oportunidade de voltar, de reconhecer. E tem muita gente que pensa que o sangue de Cristo não foi derramado até para o mesmo indivíduo, né, que o traíra. Mas, diante da presciência de Deus, ele já sabia, Cristo sendo Deus homem, ele já sabia que aquilo iria acontecer. E por quem iria acontecer. Tal como ele conhece a cada um, ele sabe, porque Deus vive o presente, o passado e o futuro ao mesmo tempo. Mas o sangue dele foi derramado também pelo Judas. O Judas, ele teve a oportunidade de não apenas ter o remorso, mas de se arrepender e reconhecer que ele havia errado. Ele reconheceu em um momento e mesmo assim ele se achou indigno de ser perdoado. E tem muita gente pensando isso. Tem muita gente que hoje pensa isso, que não há perdão para a sua vida, muitas vezes
olhamos, esse indivíduo não é merecedor, não, será que ele consegue chegar a um ponto de salvação? E eu digo, consegue. Se vocês olharem a história de Paulo, Paulo não era muito diferente. Paulo matou realmente muita gente. Paulo, ele foi perseguidor do Evangelho. Paulo, ele também era um homem muito estudado. E nem por isso Deus deixou de dar perdão a ele. Nós homens, é muito comum vocês ouvirem aí fora, tu rapaz, tu fazia isso, fazia aquilo, e agora estás aqui. É crente, aquela mulher, sabe o que é aquela história dela? Todo mundo sabe acusar, porque são usados pelo adversário para entristecer a sua vida. E muitas vezes nós pecamos, falhamos, queremos acertar e não conseguimos. É aí então onde Paulo expressa aquela mensagem: aquilo que eu devo fazer, eu não faço, e o que eu devo e o que não devo, eu faço. Então expressa a natureza do homem falha, sujeita não só às paixões, mas às falhas realmente. E Deus sempre mostrou não só a parte virtuosa de cada discípulo, mas também suas falhas. Davi, segundo um homem segundo o coração de Deus, ele não deixou de mostrar as falhas dele. Adão, Deus não deixou de mostrar. E sempre com misericórdia de Cristo, ele está dizendo que ele é misericordioso, que ele ama o homem, assim como ele fala na palavra dele, que ele amava Judas. A história de Judas apresenta um triste fim de uma vida que poderia ter sido honrada por Deus. Mas diante da sua escolha, não foi. Um homem aparentemente talentoso, porque é tanto que ele era contador e também responsável pelos dinheiros que entravam no caixa dos discípulos. Era aquele que planejava as suas idas de barco, ou seja, para onde fosse, porque todas também seriam pagas. Em muitas passagens você vê, cadê Judas? Não, ele deve ter ido comprar alimento, alguma coisa para o povo. Então também, certamente, eles arrecadavam, se vocês puderem ajudar pessoas aqui, então vamos. E ele era esse homem responsável para isso. Deus tinha algo brilhante para ele, mas corrompido pelos seus interesses, veio olhar para trás. Se deixou tomar pelas coisas de valor e não por Deus. Preferiu usar a sua inteligência para ganhar as coisas daqui. Mesmo tendo ouvido muitas vezes que esse mundo seria passageiro. Mas o que é que tem a ver isso que está falando para hoje? Há muitos que, mesmo estando presente, ele passou 3 anos com Cristo, vivendo, convivendo, ouvindo as histórias, vendo as curas, e mesmo assim ele rebelou-se contra Cristo. Mesmo sabendo as consequências, e não deu ouvidos. Assim mesmo, muitos aqui dentro, que eu falo cristão, no modo geral, não aqui necessariamente dentro da igreja, que mesmo conhecendo, sabendo que é verdade, muitas vezes ignoram e dizem: eu vou viver a minha vida aqui, sem parar para ver que esse mundo é enganoso e é limitado.
E o que Deus tem preparado para mim e para você é muito além que as dores que nós passamos aqui. A cada dia que passa, eu passo pensando mais no ser limitado que eu sou. Às vezes eu fico irritado, mas estou numa idade dessa, o que vai acontecer daqui a um dia? Eu já tenho a presciência de que a gente vai ter problemas, a gente vai ficar mais lento, a gente vai... E vai acontecer tudo aquilo que nós já sabemos. Teremos que dar conta de nossa vida. E ele não pensou nisso. Ele preferiu barganhar a prata por uma vida de que propriamente viver uma vida eterna ao lado de Deus. E mesmo Cristo tendo já dito a ele como seria, o que iria acontecer, ele não deu ouvido. Jesus via a batalha no coração de Judas, a batalha entre seu orgulho e o seu serviço. Judas cria em Jesus e que ele era o Messias, porque ele sabia disso. Também tinha a alegria de participar em seu ministério, mesmo que também usurpasse ou roubasse do dinheiro que ele pegava. Porém, Cristo, como Deus homem, sabia que o amor de Judas não seria duradouro. Ainda que muito embora convencido das verdades que viu em Cristo e as coisas faladas por ele, ele não havia convertido o seu coração. E quando o homem não converte em seu coração, ele o endurece. Assim como ele fez, endureceu o seu coração em vez de converter-se. Mesmo Cristo tendo colocado ele a seu lado, geralmente ele sentava ao lado de Cristo, mesmo Cristo tendo lavado os seus pés, como forma de humilhar-se, de estar honrando a quem não merece, Judas não voltou atrás de seus atos e foi até o fim. E Judas fez isso consciente. Cego pela sua fraqueza, do seu caráter, Judas foi posto à prova, sendo posto em uma função que lhe daria uma oportunidade de, como tesoureiro, ele administrar as atividades do grupo. As viagens e tudo passava. Todo o dinheiro que entrava, passava por ele. E ele até tinha o serviço de suprir as necessidades daqueles mais pobres, dando alimento. Servindo aos outros, ele poderia ter até continuado a servir como então fazia. Mas preferiu as coisas terrenas quando voltou-se contra Cristo. Como pode alguém mudar depois de ter sido amado, cuidado, tendo visto os milagres e o amor de Cristo por ele, assim como fala em João, por todos aqueles discípulos que o respeitavam e o admiravam também? Deixou-se levar pelo seu egoísmo. Após longo tempo, revelou traços de sua vida, de sua corrupção e cobiça por lucro indevido. Judas acreditava em Cristo, mas ele tinha outros interesses. Ele não se confortava com o fato de que Cristo não querer assumir
o seu trono diante do povo. Se nós formos ler direitinho, ele não se conformava pelo fato de Cristo não querer assumir o seu trono. Querendo ou não, Cristo era herdeiro direto do trono de Davi e estava imposto a sobre ele assumir. Cristo sendo popular, ele disse: olha, isso vai ser muito fácil. E Cristo era ovacionado onde chegava, principalmente na entrada triunfal dele, lá na cidade. Isso vai ser fácil levantar o povo judeu. E ele também estava ligado nisso, porque ele queria estar dentro do reino. Ele queria levar a sua profissão a outros patamares. Também questionou quando Maria quebrou um vaso de alabastro e pôs sobre a cabeça e os pés de Cristo. E daí ele estava mostrando o verdadeiro eu, o homem corrompido pelas coisas terrenas. Inconformado por ter esse valor sendo jogado nas mãos, pés, cabeças de Cristo, com a intenção de roubar, que nem fala a Bíblia, ele não aceitou. Você sabe o valor disso trazido hoje, para hoje atualmente, quanto seria esse vaso de alabastro? Em média de 18 mil reais. Inconformado por ter visto esse valor sair de suas mãos, Judas percebeu que Jesus o repreendeu abertamente quando louvou a atitude de Maria. Mesmo que os outros discípulos não tenham levado em questão ou não tenham percebido o que Cristo estaria fazendo. Isso ele falou em João 12. Judas se sentiu exposto e ofendido, porque Cristo falou diretamente para que ele realmente, mas de um modo sutil, para que ele se corrigisse, não para que ele se rebeliasse contra ele. Ele buscou uma boa ocasião de buscar valores, pois sabia que que Cristo não iria reclamar seu trono. Assim como Cristo mesmo falou: meu reino não é desse mundo. Ele quis dizer: eu não vou reclamar esse trono aqui na terra. E ele deixou bem claro, e que ele veio libertar o povo judeu do cativeiro do pecado, da morte eterna, porque Cristo ele veio realmente trazer a vida, e vida com abundância a nós, a mim e a você e ao próprio Judas. Ele buscou uma boa ocasião porque ele sabia o lugar onde Cristo geralmente se reunia, aonde o que ele fazia, o que ele comia em si. 3 anos convivendo com ele. Tesoureiro. Talvez ele estivesse buscando ser tesoureiro do rei. Mas Cristo disse: eu não vou reclamar esse trono. Quando ele disse: certamente eu não serei tesoureiro do rei, o que Cristo não iria reclamar seu trono. E daí então foi tomado pelo inimigo de cometer os seus atos. Após tudo isso, o próprio adversário mostrou a ele o que ele tinha feito, a ponto dele ser induzido pelo próprio adversário a se suicidar. Isso é o que o inimigo faz com muitos lá fora. Não há jeito para você, não tem mais jeito. Eu acho que a única ocasião é você se matar. E eu já vi muitos casos de cristãos por cometerem tal ato. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas isso é real. Nosso inimigo, ele é enganador.
Há muitos que podem estar dando ouvidos a pequenas coisas, e isso pode levar. Judas viu que muitos dos que serviam a Cristo o chamavam de filho de Davi. E impaciente com o cenário político aumentando, e Cristo do lado dizendo: meu reino não é desse mundo. Mesmo com muita popularidade, seria fácil para ele, sim, Cristo reclamar sua posição política de direito, que seria o trono. Jesus somente falava: meu reino não é desse mundo. Em vez de um discurso revolucionário, querendo para assumir o seu trono, Jesus só queria mudar o coração dos homens que pensavam como Judas. Em vez do mundo, a Cristo. Em vez das coisas que aqui passam, a vida eterna. Jesus só queria mudar o coração dele. Homens que queriam ganhar o mundo sem ter noção do que há por vir, do que iria acontecer lá na frente, do que está o esperando, das coisas que talvez você ache que sejam grandiosas aqui nesse mundo. Mostrou que a natureza de Judas já havia mudado. Transformou-se em um homem materialista, buscando de forma rápida ter vantagens e uma vida neste mundo, sem dar ouvidos a Cristo e ciente de tudo que poderia acontecer com ele no final de sua vida. Talvez porque talvez para ele fosse um bom negócio ter em suas mãos 30 moedas de prata por um amigo. Aquele amigo tão próximo, que lavava os seus pés, que certamente ele tem o costume de beijar no rosto e o trair por 30 moedas de prata. Isso aconteceu. O pecado de Judas foi o mesmo pecado de Pedro. Ambos traíram a Cristo. Ambos negaram a Cristo. O mesmo pecado, traíram da mesma forma. Ambos negaram o Mestre. Mas Pedro não sentiu a mesma vontade de morrer depois disso acontecer. Em vez disso, ele arrependeu-se e pediu perdão. Esse perdão é nos dado hoje, amanhã e será sempre, pelo sangue de Cristo, para que o inimigo não diga o contrário, porque ele realmente, ele perdoa a mim e a você. Em vez da vontade de suicídio, Pedro, ele se sentiu realmente com peso em sua consciência e fez a sua confissão. Assim, Cristo, por sua vez, mostrou a Pedro que o havia perdoado, que o havia dado realmente, quando Cristo disse: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele disse: tu sabes, Senhor. Estava voltado de realmente, ele estava querendo dizer: eu vou até o fim, assim como ele foi. Ele realmente estava arrependido. Ele não se rebeliou assim como Judas se rebeliou, porque ele estava realmente querendo fazer a vontade de Deus. E então Cristo disse: apacenta as minhas ovelhas. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor.
Assim Cristo, por sua vez, mostrou quando falou as 3 vezes: apacenta minhas ovelhas. Judas, do outro lado, preferiu tornar-se filho da perdição. João 12 está falando isso. Preferiu, tomado pelo próprio adversário, por sua própria vontade, ele tirou sua vida, pegando Cristo não. Porque ele deixa bem claro que Deus quer que todo homem se salve e venha ao pleno conhecimento da palavra, que venha se arrepender-se, que venha conversar com a sua boca que só há um Deus, e que nós estamos aqui não só com a função de sermos cristãos, mas de servi-lo e adorá-lo, porque Ele é, pelos seus atos, pelo que Ele fez, pelo que Ele ofereceu a mim e a você, sem que viéssemos merecer tal coisa. Cristo, Ele era onisciente, sabia de tudo. Ele tinha um pré-conhecimento dos fatos e Ele não interfere em nada. Simplesmente Ele deixa que o homem faça a sua escolha, assim como Ele fez. A escolha é sua: vida eterna ou vida passageira, morte ou vida. O ato de ser rebelde foi a escolha dele. Deus quer que todo homem se salve. O ato salva, nesse caso, é seu. Porque Deus ama a todo pecador, seja negro, seja pobre, rico, quer tenha um braço, quer tenha outro, não. Ele quer, porque Ele ama. Assim como Ele falou na Bíblia, em João, Ele ama a mim e a você. Não importa o que você tenha feito, não importa o que tenha acontecido, Ele é perdoador. Seu sangue vale muito mais que os seus pecados. Nós não conseguimos entender o como que nós tão falhos, Ele tão puro, Ele oferece o perdão, e muitos ainda nem querem o perdão de Cristo, sabendo que o interesse dele é te dar a vida eterna. Deus quer que todo homem se salve, sim. Não há pecado em Cristo, porque Ele perdoa. Não há uma vida que seja mais merecedora da salvação, porque nenhum merece. O diabo pode até tentar mentir para você e dizer para você que não há mais jeito. Judas tinha a possibilidade de voltar atrás e não ter se suicidado. Foi enganado pelo adversário, foi induzido pelas riquezas do mundo, foi induzido pelos valores das coisas que aqui não passam. Remorso não é pedido de perdão. Ter pena de alguém também não é. Reconhecer e voltar atrás, sim. É comum vermos pessoas que dizem: estou desviado, ou desviada no caso. Conhece a verdade, sabe que Cristo existe, já viveu uma vida íntima com Ele, mas não se decide. Prefere estar no mundo, mesmo sabendo. É comum, mas é por dar mais valor às coisas desse mundo que Judas não se voltou a Cristo, que ele não confessou a Ele. Temos a chance, sim, como Judas, de voltar atrás, ou nós jogarmos o nosso destino à perdição. A vida de prazer, a vida de gozo, aquilo que Ele prometeu.
que ter a ciência que Cristo morreu por mim e por você. A vontade dele é viver a seu lado. Cristo queria ver os 12 ao seu lado. Cristo queria ver cada um daqueles discípulos ao lado dele. É tanto que Cristo não viu o pecado dele, mesmo sendo traído. Pois Cristo já pagou pelo preço. Ele mesmo, ele tendo vivido o presente e no futuro, Cristo já havia pago o preço da vida dele. Já havia pago pelo pecado dele. Talvez eles não entendessem. É necessário que o Filho do Homem morra, que eu pereça e ressuscite ao terceiro dia, para que você receba perdão. E Cristo falava isso e eles não entendiam. Eles não conseguiam entender de uma forma muito clara, talvez por estarem desatentos. Sua vontade é de me ver e te ver ao seu lado. Ele não vê o teu pecado. Fala a verdade, ele fala: dos teus pecados eu não mais me lembrarei, quer seja quem for. Porque ele ama. Ele está passando a borracha dizendo: olha, eu não quero nem saber o que tu vivesse lá atrás. Eu só sei que eu quero te dar o perdão e quero te dar a vida eterna. Cristo já pagou a pena. Ele já cobriu os teus pecados com sangue, seja qual tenha sido. Assim como o jovem rico, e muitas passagens nós temos visto na Bíblia, uma das coisas que mais atrapalham o ser humano é esse mundo, é viver pelas coisas que irão perecer, é ter cuidado com aquilo e a busca contínua por tudo aquilo que perece. O próprio Cristo fala: não junte ouro nem prata. Ele está dizendo que nós não devemos estar voltados a essas coisas. Judas, ele se deixou levar pelas coisas da terra. O próprio diabo, quando ele levou Cristo ao monte e disse: olha, eu te darei tudo isso. É algo que ele tem usado para com muitos homens. Isso ele tem usado para com muitas pessoas. Isso ele tem usado para ganhar, para nos atrair. Sabe por quê? Estamos vivendo aqui. É mais fácil, somos seduzidos por algo. E aquilo que não vemos, não imaginamos como será. Mas eu sei que não haverá dor, não haverá tristeza, somente alegria. E temos a certeza que não se comparará ao que iremos receber lá na glória. Para que não possamos olhar para esse mundo de uma forma desejosa, assim como Judas enganou-se. Ele viu em Cristo um modo de ganhar, um modo de obter status de joelho do rei. Talvez eu vá ganhar muito dinheiro com isso, mas Cristo não quer que você olhe para esse lado. Não adianta você correr, porque eu sei que por mais que você queira ter, você só vai ter aquilo que Ele quiser. Então, como Ele fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais Ele vai acrescentar. Ele acrescentará. Não adianta corrermos. Judas, ele estava de olho naquilo que era perecível, naquilo que não tinha valor, talvez para ele, mas não era para Deus ou para Cristo. Então Cristo quer realmente trabalhar em nossas vidas, nos fazer ver de uma forma mais clara a sua palavra. Para quem não tinha visto esse texto, é duro
saber que alguém poderia mudar a sua vida por interesse, poderia condenar alguém à morte por interesse. E Cristo passou por tudo isso. Alguém tão íntimo ali do seu lado, certamente comeu junto, pode ter até brincado junto, eu não sei, mas que estavam ali dia a dia durante 3 anos, comendo, bebendo, ele vendo as maravilhas, as curas que ele fez. Ele não pensou 2 vezes entre escolher a Deus ou ao dinheiro. Por isso que ele fala, só podemos escolher um Deus, ou a Deus ou ao mamon. Mamon é o dinheiro. Para que nós não venhamos olhar para esse lado, venhamos entregar realmente, servirmos ao autor e consumador de nossas vidas. Seu nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, Pai amado, pela tua palavra que foi exposta, meu Pai, para que o nosso coração esteja voltado a ti, meu Deus, para que tu seja a nossa fortaleza, para que tu seja o nosso altar, Senhor amado, para que tu seja a nossa luz, o nosso guia, e que nada desse mundo venha desviar os nossos olhares, Pai, assim como desviou de Judas, para que esse mundo não venha, Pai amado, ser o objetivo de nossas vidas, e sim a ti, Pai. Abençoa cada irmão que aqui está presente, abençoa-os, guarda-os, livra de todo mal, para que o inimigo não venha, Pai amado, enganar-os, seduzir com as coisas que aqui irão perecer. Porque eu sei que tudo vem de ti, Senhor, e nada teremos se tu queres. Queremos te agradecer por tudo que tu tens dispensado para conosco, pela nossa salvação, pela nossa alegria, pela nossa vida e por tudo que tu tens feito, Pai amado, sem que também viéssemos merecer, porque tu és misericordioso. Sabemos que não merecemos ou que não merecíamos estar aqui, mas a tua misericórdia foi além. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Pai amado. Queremos te agradecer, Pai, e bendizer o teu nome, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amém.